Olá, está começando o Em Debate, programa que traz à pauta diversos assuntos da atualidade. Hoje vamos falar sobre violência na cidade, que tem apresentado índices maiores em 2017. Para falar sobre esse tema, que afeta toda a população, convidamos pessoas que estão diretamente ligadas ao assunto aqui em Bagé. Aqui conosco, o delegado regional da Polícia Civil, Luiz Eduardo Benites. Também no estúdio, o advogado Jorge Sidney de Ávila, coordenador da Comissão de Segurança da OAB Bagé, e o agente penitenciário vereador Júlio Jardim. O Em Debate será dividido em 2 blocos. Vamos conferir a apresentação do tema de hoje, a violência em Bagé. Até o mês de setembro de 2017, foram registrados 14 homicídios e em dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública até junho desse ano, foram contabilizados mais de 900 furtos, mais de 86 abigeatos, mais de 190 roubos, que é quando há o emprego da violência, mais de 30 ocorrências de tráfico de drogas, proporcionalmente já representam igual ou mais violento que 2016, quando foram registrados 17 homicídios, 1.763 furtos, incluindo os abigeatos que não eram contabilizados separadamente, e de dezembro de 2016 até setembro de 2017, aconteceram 2 princípios de rebelião no Presídio Regional de Bagé. Um dos assuntos mais recorrentes na cidade são os homicídios. De 2015 para 2016, saltou de 8 para 17 homicídios. E nesse ano já há 14 casos deste crime. O que mudou no perfil da cidade para motivar esse crescimento, delegado Benites? Olha, nós tivemos uma série de questões, né, que influenciaram esse aumento dos homicídios de 2015 para 2016, né, e agora 2017. A questão que envolve as mortes, a maioria, nós tivemos uma sequência natural de homicídios que ocorria na cidade, envolvendo questões pessoais, relações pessoais, fatos de natureza de consumo de bebida alcoólica, fatos que eram, vamos dizer, que estavam na conta, né, da área de segurança pública. A partir de 2016, né, nós tivemos um aumento do número de homicídios, movimentado mais pela questão do tráfico de drogas e da disputa entre grupos que realizam o tráfico na cidade, em algumas áreas da cidade. São ações muito localizadas, né, de disputas muito localizadas e as quais a polícia já tem mais ou menos uma ideia de como o processo vem se desenvolvendo, né? E essas ações, apesar do número de homicídios, que nós vemos um aumento significativo, né, de 2015, 2016 e agora em 2017, dos 19 homicídios ocorridos no ano de 2016, todos tiveram autoria elucidada. Isso é importante a gente afirmar, né? Todos tiveram autoria elucidada, todos tiveram inquéritos que foram encaminhados ao Poder Judiciário, apontando quem são os responsáveis. Mesmo os casos mais difíceis, né, que envolveram a questão de tráfico de drogas e execuções, né, execuções bastante violentas, né, as autorias foram localizadas. E os processos estão em andamento no Poder Judiciário, né? 2017 também não tem sido diferente, né? Apesar do grande número de homicídios, também todos estão com a autoria esclarecida, praticamente todos estão já encaminhados ao Poder Judiciário. Nós temos um índice de resolução de homicídios, né? Um índice muito além do satisfatório. Comparativamente com outras regiões e outras cidades do nosso próprio estado, nós apresentamos índices muito bons, né, no âmbito da resolução desses crimes. E isso eu acho que também é algo que é um fator bem importante, né, na medida em que uma das maiores
maiores causas, né, de aumento e responsabilidade da violência são as mortes não elucidadas, né? Então nós temos visto em grandes centros e em outras cidades, né, que quando aumenta muito o percentual de homicídios e o Estado não consegue dar uma resposta satisfatória a esses casos, a gente acaba tendo não só uma duplicação, mas aumenta o triplo ou quádruplo o número de homicídios e a violência nesses locais. Então, essa questão, eu acho, do tráfico, né, e da disputa do tráfico de drogas tem sido o elemento fundamental para esse aumento dos homicídios nesse período que nós tivemos esse incremento maior. Apesar desse aumento, né, a nossa expectativa é que a polícia ainda vai conseguir detectar esses núcleos que estão causando problemas e trabalhando em cima desses núcleos, acreditamos nós que poderemos ao longo de mais algum tempo voltar a ter patamares menores de mortes violentas. E sobre esse mesmo assunto, um aspecto que chama muito a atenção em Bagé é o grande número de homicídios onde os jovens entre 18 e 24 anos são as vítimas. O senhor, doutor Jorge, que é advogado, então de repente tem mais contato, né, um contato mais próximo aí com a visão do acusado. Também as causas e as motivações. Quais são as principais razões que poderiam explicar o aumento dos números? Eu acredito que certamente vai nos dar assim, uma visão um pouco globalizada, né? Não especificamente, mas mais globalizada, porque nós hoje vivenciamos uma crise institucional, não só no nosso país, mas uma crise institucional no mundo. Nós vemos que muitas questões, até então muito pouco esperadas, estão sendo, digamos assim, produzidas no mundo inteiro, e isso tem gerado uma série de conflitos, né? E isso se reflete no nosso país, se reflete no nosso estado, se reflete na nossa cidade. Primeiramente, eu acredito, tenho convicção, que a grande participação da juventude no aspecto da criminalidade está afeta as políticas públicas que não são atendidas em sua grande necessidade. Nós verificamos muitas vezes que o jovem, muitas vezes por falta de oportunidades, né, gera neste jovem uma inconformidade com a situação, e normalmente a tendência é que ele parta para, digamos assim, atividades não recomendadas, né? Não recomendáveis, e se envolva nesses conflitos e realmente seja um agente que integra, né, a criminalidade de nossa cidade. No entanto, nós não podemos simplesmente classificar nessa faixa etária. As estatísticas demonstram, e as estatísticas são bastante genéricas, né, que não é somente nesta faixa etária em que, digamos assim, ocorrem a maioria dos delitos. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil, como instituição que tem um princípio constitucional que defende a sua participação no seio da comunidade, quer seja em qualquer dos níveis, federal, estadual e municipal, está sempre preocupada. A Ordem dos Advogados do Brasil, aqui representada pela subseção Bagé, nós temos diversas áreas que são ligadas às políticas públicas que o Estado deve, digamos assim, promover para o bem-estar geral. Nós temos comissões designadas pelo nosso presidente, Dr. Marinho, para que integrem ou se integrem juntamente com as forças vivas da comunidade, com a finalidade exatamente de tentar minorar esta crise criminal, que não é
só em Bagé que ocorre. Nós vivemos uma crise do aumento da criminalidade no nosso país, que se reflete no Estado, que se reflete no nosso município. Mas, a par disso, independente disso, nós queremos reconhecer o trabalho que as entidades responsáveis pela segurança pública têm desenvolvido a sua atividade no sentido de minorar essa questão. Eu vejo Bagé ainda, com essa estatística que a repórter nos colocou, eu ainda vejo Bagé como uma cidade tranquila. E o crescimento, essa faixa etária é uma faixa muito vulnerável. É uma faixa etária, por exemplo, em que as oportunidades não são devidamente oferecidas, e a tendência é uma tendência que não é só daqui da nossa cidade, mas é do Estado, do Brasil, enfim, do mundo. Digamos assim, que as pessoas procurem uma forma de sobrevivência, e muitas vezes apelando para os atos ilícitos, e realmente isso vem reforçar as estatísticas que você apresentou. Júlio, tu tem essa perspectiva de dentro do presídio, das ações da massa carcerária. Aqui no Presídio Regional de Bagé, o homicídio já é considerado o principal método de vingança e até, inclusive, é banalizado, né? Ou isso ainda pertence às facções das grandes cidades? Nas grandes cidades a gente sabe que isso acontece. Isso já chegou aqui na Rainha da Fronteira? O que me chama a atenção, foi colocado muito lucidamente aqui pelos nossos convidados, muitas questões. E a questão esta da faixa etária chama atenção, sim, dentro dos presídios. E também aqui eu me puxo pela memória, o ano de 2015, quando assumiu o Presídio Regional de Bagé, e já acompanhava também em outros presídios que trabalhavam na região metropolitana de Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Viamão, que são grandes centros de criminalidade do nosso estado, a Serra, Caxias, que ali passa toda a questão da maior criminalidade, um mapa de criminalidade, delegado, o senhor sabe bem, que se acentua mais na região metropolitana. Então ali já fazíamos algum tipo de estudo sobre faixa etária e sobre crimes. Chegando aqui, assumindo o presídio, nós fizemos novamente esse estudo e verificamos que a faixa etária entre 18 e 25 anos até 29 anos era o que estava aumentando dentro do sistema carcerário. Preocupação da SUSEP, uma preocupação minha enquanto diretor, que vertiginosamente aumentava. Aproximadamente em 6 meses aumentou em torno de 50, 60 penados com essa faixa etária. O que me causou estranheza? Que alguma coisa deveria ser feito pelo poder público. Hoje as cadeias estão cheias de jovens, e alguma coisa tem que ser feita. Infelizmente, os nossos índices de reingresso, de retorno para o sistema carcerário na primeira entrada, ele é 30%. Isso são dados, delegados, do Estado, da Secretaria de Segurança da SUSEP. Na segunda entrada, ela se acentua maior, 70%. Então, quer dizer o quê? Que, infelizmente, o nosso trabalho de tratamento penal interno, ele está falho em algum lugar. O que a gente se deve fazer? Quais são as questões que estão falhas? A questão da superlotação é uma das maiores. Hoje, uma cadeia tem as celas pela Lei de Execuções Penais, pela LEP, ela tem que ter 3 metros por 2, 6 metros quadrados, que seria para 2 pessoas, máximo 3. Hoje, infelizmente, no Estado, Major, nós temos aproximadamente em torno de 7, 8, 9 até 10 apenados dentro de uma cela que seria para 2. Então, não é culpa da SUSEP, sabe? Infelizmente, a gente tenta, os nossos agentes penitenciários de todo o Estado, mas uma ressocialização efetiva desta forma não se consegue fazer, infelizmente. Os dados estão mostrando o retorno. E, voltando à tua pergunta, a da vida. Já chegou o presídio, sim, não só nas maiores regiões, como Pelotas, Santa Maria e a região metropolitana também chegou no Presídio Regional de Bagé, que hoje parece muito fácil. Os nossos jovens perderam o medo da polícia e perderam o medo da justiça. A polícia, delegado, nunca trabalhou tanto na elucidação dos crimes. E isso não causa uma sensação de impunidade para a população. Muito pelo contrário.
causa uma sensação de segurança, porque todos aqueles crimes que foram cometidos contra a vida, de assassinato ou de algum tipo de prestação de contas que se faz para aquelas pessoas que estão lá dentro, para aquelas facções que mandam executar os seus desafetos aqui fora, eles são elucidados. Então causa uma sensação de segurança para a população. Mas realmente está chegando dentro dos presídios, está muito banalizado, hoje se parece muito fácil tirar a vida de um ser humano. E eu classifico a maioria deles de 50% a 70% até 80% que seja acerto de contas por tráfico de drogas, sem sombra de dúvidas. Uma delegacia especializada em homicídios é uma possibilidade? Por que seria importante, delegado? Bom, eu gostei das colocações anteriores do Sidney, do Júlio. É importante, 2 pontos antes de nós falarmos sobre a delegacia do homicídio. A questão realmente da faixa etária, ela está entre os jovens, né? E jovens do sexo masculino. São raríssimos os casos que envolvem meninas em questões de violência. E, bom, nós estamos enfrentando um problema que nós não fazia parte da nossa cultura criminal aqui na cidade, né? Nós tínhamos me lembro que eu trabalho na polícia em Bagé há cerca de 12 anos, né, como delegado aqui em Bagé. Então a gente tem um conhecimento já significativo do movimento dessa questão aqui na cidade. Nós enfrentávamos sempre questões de pequenos furtos, arrombamentos de veículo, né? Nós tivemos uma época séria, na época dos arrombamentos de carro, de toca-fitas e depois de rádios com CD, e era sempre um público jovem, mas as coisas não caminhavam nunca para um esquema de maior violência, né? Já tinha a ver com a questão da droga, com a né? questão da droga, consumo de droga, assim, já havia isso, mas também não havia um patamar assim de organização, de envolvimento de pessoas, de escala, né, de trabalho em escala, não havia isso. E nos últimos anos nós estamos vendo que, justamente com a questão desta troca de informações que ocorre dentro do sistema penitenciário, né, que começou a descer da região metropolitana para cidades médias, no Rio Grande do Sul, começou inicialmente nas cidades de Porto Alegre, passando para as cidades da região metropolitana, e depois para as grandes cidades, Caxias, Passo Fundo, Caxias, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria. Então, começou nessas cidades. E agora nós estamos na segunda etapa, que essa onda chega nas cidades medianas do interior, mais do interior, Bagé, Santa Cruz do Sul, Uruguaiana, Alegrete, né, cidades que não eram afetadas ainda por essa onda, né? O que a gente tem a respeito disso, né? Nós temos, assim, primeiro, um certo glamour que foi construído em cima de alguns grupos de delinquentes, né, de pessoas envolvidas com tráfico de droga, com a marginalização, com tráfico de armas, né, com comércio de produtos que envolvam contrabando, descaminho, quer dizer, uma série de itens que foram incorporados a partir de uma supressão da atividade do Estado em relação a atividades desses grupos. Eu acho que o Estado, eu falo não de uma administração, mas de várias administrações que eles não acordaram para o problema no momento oportuno, né? Então, como não acordaram no momento oportuno, o troço degringolou, vamos dizer assim. E hoje nós vivemos essa etapa que chega às cidades do interior, né? Então, nós temos hoje uma glamorização entre os jovens, né, nos bairros, até com música, né, com raps, com coisa, propagando essa questão da violência, né, do domínio da área, de territórios, de grupos, né, se desafiam entre si, desafiam as autoridades, desafiam as instituições, desafiam as organizações da sociedade, uma forma de se impor, né? Então, nesse contexto, né, de que nós estamos enfrentando, de uma violência
nunca dantes vista, né? Porque algumas execuções entre os grupos são extremamente violentas, né? E que remontam até épocas passadas e milenares, né? Na forma de execução de inimigos, parece aquelas brigas tribais, né? Exige um aparato do Estado mais organizado. Eu acho que uma delegacia, não, claro que não, uma delegacia para investigação de homicídios, ela hoje se faz necessária justamente para se contrapor, né, a questão de não deixarmos aumentar essa questão da impunidade, né? Porque a questão da violência, é claro que a delegacia não vai ser uma solução em si, ela não vai resolver o nosso problema de violência, com certeza, né? Assim como também não adianta nós queremos ter um policial em cada esquina, nós queremos fazer um presídio de primeiro mundo, porque nada disso vai resolver quando outras questões não forem resolvidas, né? Mas nós não podemos ficar sentados esperando que as coisas caem do céu, né? Então nós temos que providenciar, tomar medidas, né, para fim de que o problema não tome uma dimensão além do esperado, né? Nós temos que estar preparados para enfrentar essa nova realidade. Então nós temos que estruturar todo o nosso aparato de segurança, né? E mudarmos também a forma de compreender como devemos resolver essa questão da segurança, né? Eu acho que muitas das políticas públicas que foram implementadas nos últimos 10, 15 anos, elas se demonstraram ineficientes. Infelizmente, elas quebraram, né? Elas não deram o resultado esperado. E eu acho que a gente tem que começar a construir soluções locais, né? Discutir, né? Como nós tivemos discussões aqui na Câmara sobre segurança, devemos ter outras, né? A própria nossa delegacia regional, ela está se propondo implementar um projeto que nós vamos começar, estamos desenvolvendo um projeto que envolve essa questão de resolução de conflitos, né? E busca de soluções para a questão da segurança. Nós pretendemos começar ainda esse mês uma série de audiências públicas que nós vamos realizar nos bairros de Bagé, junto com a comunidade, para ver as próprias demandas da comunidade e verificar que tipo de ações podem ser realizadas, né, com um trabalho, vamos dizer assim, científico, porque nós queremos contar também, deveremos contar com o apoio das universidades que aqui atuam, né, e devemos contar com elas, certamente devem colaborar todas as universidades, né, no sentido de a gente estabelecer um mínimo, né, de razoabilidade, de que a gente possa contrapor a essa ideia cultural que está se estabelecendo, né, do glamour dessa questão da violência, e a gente possa romper com essa ideia glamurosa que essa é a única saída para esses jovens, né, e que há outros mecanismos, há outros elementos que podem ser utilizados. Isso nós vamos ter que descobrir nós mesmos, né? A comunidade de Bagé vai ter que descobrir isso, né? Nós não, como já foi dito uma vez anteriormente aqui, né, Júlio, em discussões aqui na Câmara de Vereadores, nós não devemos copiar modelos externos, exteriores, de cidades, modelos... Não, a solução está em nós mesmos. Então nós temos que começar a trabalhar isso, eu acho isso muito importante. O homicídio é um tipo de crime, mas o tráfico de drogas influencia também outros tipos de delitos. Doutor Jorge, como é que é essa relação das drogas com o crime aqui em Bagé? Eu acredito que seja a mola propulsora de todos esses delitos, digamos assim, de menor potencial ofensivo, que se transformam exatamente em razão do uso e do tráfico de drogas, ele potencializa essas questões. Então, nós temos que verificar que essa é uma questão que tem que ser perseguida pelo nosso poder público, né? Não que não esteja sendo feito, eu acredito que o foco deve ser mais ampliado em razão exatamente do tráfico de drogas, porque só há tráfico onde há consumo, né? E a nossa realidade comunitária aqui da nossa comunidade não está fora do contexto. Esta é uma realidade, como eu sempre costumo afirmar, é uma realidade nacional.
concordo plenamente com o nosso delegado regional, Dr. Benítez, que esta é uma questão que nós temos que resolver culturalmente dentro da nossa cultura. Então, acredito que temos que ampliar o debate. Ampliar principalmente através das forças vivas do município, e isso inclui também as forças de segurança pública, as forças do sistema criminal, porque nós temos dois sistemas que, digamos assim, interagem ou buscam a solução para a criminalidade. É o sistema criminal e o sistema de segurança pública. O sistema criminal é integrado pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, enfim, né, pela Superintendência dos Serviços Penitenciários. E a segurança pública pela Polícia Ostensiva e pela Polícia Judiciária, que são os dois órgãos, Polícia Rodoviária, são todos os órgãos, digamos assim, mais vinculados ao problema. Mas para a resolução do problema, nós temos que congregar esforços dentro desses dois sistemas, o sistema criminal, o sistema de segurança pública, e integrar também os poderes do nosso município. Nós temos o poder judiciário, o judiciário já faz parte do sistema criminal, mas o poder legislativo e o poder executivo podem se integrar. Não estou falando que não se integram, eu estou dizendo que nós temos que aumentar o foco. Então, mas o que nós temos que exercer é o controle dessas questões. A Ordem dos Advogados do Brasil, por disposição constitucional, ela também tem participação nessa problemática, e por isso que nós temos essa nossa comissão de segurança pública e criminal, que integra a nossa subseção, e que também, dentro das suas limitações e dentro das suas possibilidades, busca integrar-se a esse movimento em prol da segurança pública de nossa cidade. Então eu vejo que isso é muito salutar a partir do momento em que essa preocupação começa a sair um pouco desses dois sistemas que parecem que seriam os principais responsáveis, quando na verdade já foi colocado aqui, nós vivemos uma política pública não satisfatória, as políticas públicas desenvolvidas até agora se mostraram fragmentadas, se mostraram que não atendem à realidade da nossa comunidade. Então eu acho que nós temos que pensar nisso. E concordo também com o delegado Benítez, isso não é um problema de agora, isso é um problema que vem se arrastando. E isso tem trazido, digamos, reflexos na situação atual. Porque o aumento da criminalidade, seja em que faixa etária for, seja em que tipo de delito for, a tendência, se não existir uma preocupação, criar uma cultura local com a finalidade exatamente de combater, reduzir essa criminalidade, e aí é aquilo que eu sempre afirmo. Nós, como integrantes da comunidade, como integrantes da sociedade bagiense, temos que buscar essas soluções. E eu acho que a melhor solução é partindo para o debate, porque a gente acompanha, na Ordem dos Advogados do Brasil, nós acompanhamos muito bem que o nosso sistema penitenciário, né, está realmente falido. Nós não vemos condições de recuperabilidade dessas pessoas que estão envolvidas em delitos. Infelizmente, digamos, a teoria é muito bonita e muito, digamos assim, necessária para a recuperação do apenado. Mas, infelizmente, por infraestrutura, que não é o problema da SUSEP, não é o problema... Não, é um problema geral. A infraestrutura dos aparatos de segurança pública, de segurança criminal e praticamente de cumprimento das decisões judiciais, eles estão praticamente defasados, não atendem à nossa realidade, e a tendência
é que, digamos, o criminoso primário, ele se torne mais perigoso pela sua inconformidade com o sistema. Nós temos vários advogados criminalistas que atuam nesta área e simplesmente os relatos desses profissionais não são dos melhores, porque realmente eles se deparam com essa realidade. Nós, às vezes, estamos um pouco longe dessa realidade, mas quem vive a realidade é que pode expressar realmente essa preocupação. Que a vida passa a ser banalizada, né? Banalizada. E não é só na novela das 9, né? Na realidade, há o aumento do número de mulheres no crime, segundo estatísticas dos órgãos de segurança pública. Essa tendência já teve reflexos aqui no sistema carcerário em Bagé, Júlio? Veja bem, ainda que o número seja pequeno de mulheres no sistema carcerário, bem menor do que o masculino, se vê algum reflexo, sim, com certeza. Por quê? O crime hoje, ele, infelizmente, delegado e Dr. Jorge, ele virou um negócio, principalmente o crime de tráfico. Isso aí vem se passando de esposo para esposa. O lucro, ele é muito rápido, é muito rentável. Ele passa a ser um negócio da família, ele passa a ser um negócio da família. Ou ele passa para a esposa, ou ele passa para o filho mais velho, ou ele passa para o cunhado, ou ele passa para o irmão. Principalmente para a esposa. O que ocorre? Ela vai ter que assumir ou passar para alguém. O que é mais fácil? Já que a polícia prendeu ele, vai começar a sucessão do crime. Vai iniciar o quê? Na esposa. E a esposa, obviamente, não conhece bem o trabalho ainda, óbvio que ela vai ser pega rapidamente. E é isso aí que a polícia faz, já faz o monitoramento e obviamente vai prender. Existem muitos casos. E ela é, por vezes, não por questões que seja vontade dela, mas por vezes ela é obrigada a assumir aquele negócio da família. E obviamente, né, vai ser presa, o crime não compensa nunca. Vai ser presa, vai ser processada e aí se desmantela toda uma família, né? Fica os filhos para o conselho tutelar, para a comunidade e aí toda a questão familiar, a questão social vai toda por água abaixo. Ou às vezes filhos que não veem uma outra oportunidade, né? Vem a família viver daquilo e sucessivamente, às vezes até adolescentes, passam a assumir aquele negócio também, ou a ver que a droga é o caminho que eles têm para ter uma renda, né? Para viver. Exatamente. O traficante, geralmente, ele não se preocupa com a sua família. Porque se ele se preocupasse, ele ia trabalhar. Ele ia pegar alguma coisa lícita, ia pegar uma profissão e ia estudar. E esse é o caminho das pessoas de bem. É estudar, é trabalhar, contribuir, gerar tributos para retornar para a sociedade. Então ele não se preocupa muito com a esposa, ele não se preocupa muito com os filhos. E aí vai passando de geração a geração. Infelizmente aí no presídio já passou por nós pais, mães e agora filhos. Infelizmente, é uma realidade que tem que ser encarada, que tem que ser trabalhada. E aí estão os nossos jovens, de 18 a 25 anos. Eu peguei muito a questão aqui que o delegado falou, a respeito do glamour, e também que o Dr. Jorge falou da descentralização. Preocupado com essa questão, eu sou muito da prevenção. Eu acho que toda essa questão da droga, que é a mola propulsora, Dr. Jorge, da criminalidade, delegado Benites, ela tem que ser combatida, porque o senhor falou, se não tiver o consumidor, não tem o traficante. Se ninguém mais comeu o arroz, comeu o feijão, não vai ter mais quem plante. É difícil? Óbvio que é difícil. Mas já que a nossa ressocialização, infelizmente, por questões que não passam pelos servidores, passa por uma questão macro, não está sendo efetiva, temos que procurar outros meios. A gente no presídio procurou outros meios. Nós descentralizamos o presídio e levamos até as escolas para mostrar que não existe glamour nenhum ser preso. Porque geralmente aqueles jovens, eles se espelham, doutor, naquele humilhante que já foi preso, que vai contar na esquina que fez e que aconteceu, e que lá era o cara, que lá ele usava o celular, que lá ele fumava a maconha dele, que ele usava o crack. A gente quer desmistificar essa ideia. Óbvio, não vamos ser ingênuos aqui e dizer que não existe o celular dentro da cadeia. Existe por questões alheias ao poder público, mas existe. Então a gente descentraliza, mostra a cadeia no seu interior,
como é ruim estar numa cela com 10, 15 pessoas que tu não conhece, pessoas que infelizmente contraem algumas doenças, como o HIV, como a tuberculose, que não tem uma privacidade e vai ter que ficar 23 a 24 horas junto com aquelas pessoas que tu não conhece e que infelizmente não podemos fazer uma individualização da pena na parte vertical, que é a parte por idade, na horizontal, que é por crimes, pegar e separar os criminosos pelos seus delitos, de menor potencial ao maior potencial ofensivo, e daí ele vai ficar ali naquela cela com essas pessoas. E é isso que nós queremos mostrar para os nossos jovens. E não nas melhores condições, né? Exatamente, Condições nada luxuosas. nas piores condições. E ali também queremos mostrar a questão da drogadição. Como é que a droga se apresenta pela primeira vez à nossa juventude, como se ver livre da droga, e não só as drogas ilícitas, também as drogas lícitas, como o fumo e como também o álcool, que é a porta de entrada para as drogas mais pesadas. Por outro lado, as ações de combate ao tráfico de drogas estão cada vez mais intensas aqui. Há notícias de grandes apreensões aqui na cidade. Esse ano já tivemos mais de 2 grandes operações. Qual é o reflexo dessas ações na violência, delegado Benites? Vimos que, apesar do grande aumento das apreensões, nós não vimos ainda uma diminuição do processo da venda dessa substância, né? Dessas substâncias. E vimos também que há uma diversificação, né? Então, não é somente a questão das drogas tradicionais, maconha, cocaína, nós agora temos um grande contingente de drogas sintéticas que são vendidas, né, clandestinamente, na forma do tráfico também, né, e vários outros centros e modalidades de consumo que vão se estabelecendo, né. Então, na verdade, o grande problema é que, se por um lado se combate a questão da comercialização, né, que é um importante dado que tem que se continuar se fazendo, por outro lado nós temos a parte do consumo, né? Então essa questão do consumo me parece que ela está sendo trabalhada, mas ainda não há uma uniformidade, né, nas políticas públicas de trabalhar essa questão do consumo de substâncias entorpecentes, né, as causas, as consequências, as razões, né, porque na medida que nós só temos um grande contingente de pessoas trabalhando nessa questão do comércio, é porque nós temos, por outro lado, um grande contingente de um público que quer absorver essas substâncias, né? Então, isso que é importante, tem que se quebrar esse ciclo. E assim chegamos ao fim do primeiro bloco do Câmara em Debate, que hoje está discutindo alguns pontos da segurança pública em Bagé. Depois do intervalo, voltamos com mais uma rodada de perguntas aos convidados. Já voltamos. O Em Debate traz à pauta violência em Bagé, que tem apresentado índices maiores ao longo dos anos. Nós encerramos o primeiro bloco falando sobre o tráfico de drogas. Doutor Jorge, vamos começar pelo senhor. Qual é a solução para esse problema que vai além da segurança, mas também é de saúde pública? É de difícil solução. Já está devidamente catalisado na cultura do nosso povo, de que a droga, digamos assim, é um produto que vem potencializar as ações, né? Há uma cultura nesse sentido da juventude, quando na verdade é um ledo engano. Então nós entendemos que primeiramente temos que criar uma cultura de responsabilidade. Hoje é muito comum o refrão que nós ouvimos todos os dias, e muitas vezes nas mais diferentes entidades, que nós estamos vivendo num Estado democrático de direito. Realmente, a nossa Constituição Política, a nossa Carta Política de 88, nos reserva essa possibilidade de exercermos a nossa cidadania. Mas e aí eu pergunto, será que nós estamos realmente num Estado democrático de direito? Será que nós conseguimos realmente exercer a nossa cidadania? E a resposta é não. A resposta é não. Isso não é uma resposta pessoal. É a resposta que a própria sociedade
se posiciona, porque na realidade esse Estado democrático de direito me permite que eu utilize, digamos assim, de todas aquilo que a Constituição me oferece, que eu possa exercer. O exercício da minha cidadania tem que ser, de acordo com a Constituição, deve ser geral. Quando nós vimos que nós temos restrições no exercício da nossa cidadania. Na verdade, temos. Então, eu acho que nós temos que criar um outro termo, assim, que deveria estar mais em voga, que nós estamos vivendo num Estado democrático de direito e de deveres. Mas, no entanto, o que nós temos que criar é essa cultura prevencionista. Prevencionista, ou seja, estabelecer desde o primeiro contato que a criança tem com a sociedade, estabelecer que ela também tem limites, ela tem liberdade, mas ela tem deveres a cumprir. Eu entendo que nós estamos hoje muito defasados, né? Porque nós vivemos num Estado democrático de direito, só de direito para alguns, não é de direito para todos. Então nós vimos isso aí, por exemplo, uma das coisas que leva à revolta, principalmente nas entidades que são responsáveis pelo encarceramento dessas pessoas, que aquelas pessoas, embora criminosos, veja bem, é uma situação bastante polêmica, embora criminosos, eles têm o direito, mesmo limitado, da sua cidadania. E não é isso que nós vimos. Nós vimos hoje situações até, digamos assim, que acredito, o delegado regional de polícia, o meu amigo Júlio, sente-se constrangido do que se vê hoje, preso algemado num banco, preso algemado. Quer dizer, eu acredito o seguinte: o sujeito errou, o indivíduo errou, teve a sua prisão, seja provisória ou decretada por flagrante delito, mas ele tem direitos constitucionais, ele pode ter restrições a esses direitos. E é isso que tem que ser bem entendido. A Ordem dos Advogados do Brasil, e acredito que todos os profissionais que labutam nessa área da criminalidade, principalmente nos processos criminalistas, eles têm essa preocupação de defender aquilo que é direito e que o Estado não proporciona. O Estado, que eu digo, genérico. E outro delito que afeta a saúde pública é o abigeato, que é o furto e o abate de animais em campo. Inclusive, a força-tarefa que investiga esse tipo de crime é sediada em Bagé. Mas, delegado Benites, isso tem solução ou é necessária alguma mudança? Bom, nós vemos trabalhando já nessa temática há muitos anos, né? Bagé, ela tem sido pródiga em contribuir, né, para essa questão do combate ao abigeato, que em algumas regiões do país o pessoal não tem nem conhecimento do que se trata dessa questão do abigeato, né? O abigeato é uma linguagem muito incorporada aqui no Rio Grande do Sul, né, especificamente na nossa região da Campanha, e que tomou, nesses últimos tempos, uma dimensão nacional, né, em face das últimas divulgações feitas pela mídia, tanto rio-grandense quanto a mídia nacional mesmo. Pela crueldade, né, delegado? Exatamente, a crueldade, a questão que envolve o ambiente, a questão que envolve a saúde pública, né? Então, são várias questões atingidas pelo furto de animais. E o enorme prejuízo que causa, né? Principalmente para pequenos e médios produtores, que são os mais afetados. Mormente, assim, sempre teve uma ideia que abigeato era alguma coisa envolvida só para grandes proprietários ou grandes detentores de terras e tal, mas, na verdade, quando vai se ver friamente as análises dos dados, vê que as pessoas mais atingidas são os pequenos, né? E aquelas pessoas que têm 1, 2, 3, 4 vaquinhas de leite, né, que tem para sustentar a sua família, para produção familiar e para produção, para vender um produto para
para o subsídio da família, são os que são mais afetados. Nós temos um problema seríssimo, a questão da produção ovina, da ovinocultura na nossa região, né, tão fortemente pressionada por essa questão do furto, que até muitos produtores, durante os anos, acabaram desistindo da produção da ovinocultura, que é uma coisa que é da nossa região, da cultura local aqui, e tal prejuízo ocasionado por ação de alguns grupos, né? A verdade é que nós fomos aprendendo e fomos profissionalizando, né, o trabalho de investigação, e somado à questão das novas tecnologias, né, doutor Sidney, que tanto tem ajudado o Estado. Nesses últimos anos, o trabalho que foi desenvolvido pela Força Tarefa conseguiu juntar essas duas nuances, né, que é a questão da experiência do policial local, né, aquela coisa de subir no lombo do cavalo, fazer a investigação, aquela ainda tradicional, mais o processo tecnológico, mais as novas leis que surgiram, né? Uma das leis até que contribuiu muito, nós devemos a agência aqui, ao deputado Afonso Ram, né, que fez a proposta de modificação do crime de furto de semoventes, né, ampliando as penas, que antes possibilitava somente a questão da prisão, mas mediante fiança, né, e agora se tornou um delito inafiançável, graças à modificação legislativa, né. Também a questão da lei das organizações criminosas, né, essa lei que é uma lei que tem poucos anos, né, mas que já veio demonstrar que ela tem um papel importante, né, em vários setores da vida nacional. Essa lei das organizações criminosas atingiu grupos organizados e que causaram enormes prejuízos de lesa nação, né? E também na questão do abigeato, essa legislação veio a contribuir, né? Então, muitos grupos que eram organizados, que trabalhavam com questão de frigorífico, né, com a questão de comércio de venda, né, em escala, né, em grupos organizados, né, realmente o trabalho executado a partir dessa nova legislação está permitindo a desarticulação de determinados grupos, e nós acreditamos que certamente se não resolver de pleno, porque não tem como o Estado resolver plenamente a questão de um fato criminal, extinguir a prática de um fato criminal, mas certamente vai diminuir de forma significativa e estabelecer um mecanismo mais ou menos de controle dessa modalidade delituosa. A par disso, nós temos também agora a criação de 3 delegacias especializadas de abigeato. Uma dessas vai ser situada aqui em Bagé, né, que também é uma conquista nossa, porque a delegacia regional ela trabalhou dando um apoio substancial à instalação da Força Tarefa, né? A Força Tarefa tem 1 ano de atuação, e esse 1 ano de atuação da Força Tarefa foi aqui em Bagé, situada na 9ª Delegacia Regional de Polícia, e teve um efeito, o trabalho realizado, não só aqui em Bagé e na região, mas um efeito estadual, né? Porque nós tivemos a desarticulação de grupos fora daqui da nossa região, na metade sul do estado, na região metropolitana, né? E tivemos ações também na fronteira oeste, né? Nas missões, quer dizer, tivemos uma ação muito grande desse trabalho, uma dimensão muito grande, em todo o estado. Os resultados vieram sendo somados ao longo do tempo, estão trazendo alguns dados que a gente acredita que nos próximos meses devem produzir uma redução nos números, né, quantitativos da subtração de animais, esperamos que sim, né, mas é claro que não vai resolver o problema, certamente alguns furtos vão continuar ocorrendo, né, e ações da Polícia Civil, da Brigada Militar, que tanto vem trabalhando também nessa questão, vão continuar sendo realizadas, né. Na verdade, assim, nós não temos como acabar totalmente com nenhum tipo de crime, né?
porque o crime ele é íncito, né? Como o próprio disse o Dr. Sidney, ele é íncito da natureza humana, né? Para nós acabarmos com o crime, nós teremos que acabar com o ser humano, né? E não tem como, né? O ser humano ele é um eterno contraventor e as razões que levam ao cometimento do crime são as mais diversas possíveis, mas o que o Estado cabe fazer é que essa modalidade de infração, essa conduta dos agentes, elas estejam num patamar de controle, né, e que não afete a vida de todas as pessoas. Às vezes a impunidade ajuda também, né, a que o crime não diminua, os números do crime não diminuam, né? A impunidade, por certo, é uma das fatores muito importante, preponderante, para que o crime tome dimensões acima do esperado, com certeza. Júlio, o Presídio Regional de Bagé enfrentou 2 rebeliões em menos de um ano. Que soluções podem ser tomadas a curto e a longo prazo para reduzir esse tipo de ocorrência na cidade? Bom, eu tenho certeza assim, que o preso, ele é muito se espelhar em alguma coisa. Infelizmente não tínhamos essa prática aqui em Bagé de rebelião ou de uma insurgência intestinal lá sobre essas questões. O crime, ele migrou muito da região metropolitana para Bagé. E não só migrou na parte externa, como também ele inflou o sistema prisional com alguns elementos que vieram de outro lugar. E a gente usa uma prática no sistema prisional, e isso não é de agora, uma prática por questões disciplinares de fazer algumas remoções de apenados, algumas remoções. E se remove para alguns lugares onde tem vaga, geralmente para charqueadas, Major, para charqueadas, para Pelotas, para esses grandes centros. E, obviamente, sempre se troca figurinha, como chamamos no sistema prisional. Se traz outras pessoas para cá que são criminosos de poder mais ofensivo do que aqueles que temos aqui. Mas essa é uma medida que tem que ser tomada, até mesmo porque que o apenado que estava aqui, estava dando problema, ele deve sair um tempo, né, para retornar um pouco mais calmo, digamos assim. É como uma punição, né? Porque ele já está sendo punido no momento que ele está no presídio. O clima para ele não está bom, ele está tendo uma indisciplina acima do normal, é óbvio que você tem que fazer alguma coisa isso. E eles começam a aprender com outros, infelizmente. Mudou um pouquinho a nossa mentalidade enquanto sistema prisional. E eles veem, a TV é aberta para todos lá, eles veem que a impunidade, às vezes, em algum caso, elas são exacerbadas. E para isso, a questão da superlotação, ela começa a inflar algumas questões. E para isso, infelizmente, agora, dia 20, foi a primeira. E foi iniciada por alguns apenados que fizeram alguma volta no Estado e aprenderam algumas coisas maléficas, infelizmente. E hoje a gente tem uma prática. A prática que a gente utilizou, vendo esse sistema, é de não colocar essas pessoas, esses apenados, muito longe para cumprir essa sanção disciplinar. Para colocar mais para o lado da nossa metade sul, mais para Livramento, Dom Pedrito, mais para a questão daqui de Uruguaiana, que é uma parte mais do Pampa, nossa, que é uma parte mais tranquila. Mas, infelizmente, se vê na TV, se vê em tudo que é lugar, acontecer rebeliões para ter algum resultado. E a rebelião, ela sempre requer um resultado. O que eles queriam aquele dia? Infelizmente, eles queriam visita. E a rebelião foi para isso, para que tenha visita. Infelizmente, a visita hoje é que nem água dentro da cadeia. Se tu tirar a água, vai dar algum problema. E a visita também, eles queriam a visita por questões lá que são alheias à vontade da SUSEP. Eu acho que a partir agora que ligaram a luz no Instituto Penal, o Instituto Penal deu um albergue para aquelas pessoas, para aqueles apenados que trabalham de dia e só vão ficar à noite, os finais de semana e feriado. Não fica quase ninguém de dia, fica simplesmente aqueles internos que estão respondendo a algum procedimento que tem um impedimento jurídico e interno para sair. Então, existia um teto de 65 apenados para estar lá, o máximo é 108 apenados, né? Eu acho que o Instituto Penal já nasce com uma superlotação, infelizmente já nasce, porque 108, nós temos muito mais de 108 apenados no regime semiaberto e regime aberto. Nós temos um terceiro regime aqui, delegado, que o senhor conhece muito bem, que também incentiva a criminalidade, digamos assim, que nós temos a prisão domiciliar, que nós temos o nosso preso do regime aberto, que eles deveriam estar obrigatoriamente de dia trabalhando e à noite retornar ao presídio. Eles estão num terceiro regime, que infelizmente o judiciário teve que colocar, porque não existia espaço físico dentro do nosso sistema prisional, que eles estão na rua, livres para cometer crimes
contravenções, e esse é um incentivo também da violência. Nós temos em torno de 90 a 100 apenados nesse sistema, não só em Bagé, mas também na região. Mas, voltando ao Instituto Penal, será um marco na ressocialização do preso. Por quê? Vai distensionar o preso daquele convívio com o regime fechado. O preso hoje ele sai para trabalhar, mas ele ficou ali no mínimo 5, 6 anos com aqueles que ficaram. E ele criou, delegado e major, ele criou ali uma família. Um vínculo. Um vínculo, digamos que familiar, tu ter todo esse tempo. E tu ficou com alguns compromissos a serem pagos após a saída dele. E ele é pressionado a trazer droga, a trazer o telefone celular, a trazer uma comida para esse preso. Hoje distensionou. Tu vê a olho nu que o preso está muito feliz em retornar para o presídio. Parece um contrassenso. Parece um contrassenso, major. Mas é verdade, o preso retorna com mais felicidade. Por quê? Ele vai entrar ali, ele vai fazer a higiene pessoal dele, ele vai dormir e outro dia, 7 horas, 6 horas, 5 horas da manhã, ele vai sair para trabalhar sem pressão alguma do regime fechado. E hoje eles fazem essa pressão. Obviamente que não tem espaço para todo mundo. Isso aí vai ser algo convencionado com os juízes, com o Ministério Público, com o juiz da Vara de Execuções Criminais, que não serão todos que vão, tem preso ali que retorna de fuga, uma fuga de não apresentação, de uma saída temporária, de um serviço externo, que obviamente vai ser fechado o regime dele. E tem uns quantos nessa modalidade que estão pressionando os outros para ir para lá. Então eles veem esse subterfúgio, colocar fogo, pressionar tanto a SUSEP como o Ministério Público e o Judiciário para que leve para lá. Mas é um engano deles. Vai ir para lá só aqueles que realmente têm o comportamento adequado, têm a carta de emprego ou alguma proposta do protocolo de ação conjunto juntamente com a Prefeitura. Mas eu creio que a partir disso aí vai distensionar também o Presídio Regional de Bagé e num futuro bem próximo aí a gente não vai ter mais nenhuma questão de rebelião, até porque nessa rebelião, felizmente ou infelizmente, vamos classificar desta forma, teve 4 colegas da SUSEP ontem que foram parar no hospital, inclusive tem um hoje na CTI, no Centro de Tratamento Intensivo, por inalar a fumaça. E eu vou dizer para vocês por quê. Sabe por quê? Porque eles inalaram essa fumaça por cumprir o seu trabalho. Eles retornaram numa galeria onde provavelmente ia morrer sufocado. Alguns apenados que estavam trancados, eles retornaram, colocando a sua própria vida para salvar a vida dos apenados, que é o nosso trabalho e a nossa sensação de dever cumprido. Vamos lá, arriscaram a sua vida, a ter sequelas, mas fizeram o trabalho deles. Isso aí que é importante, tá? Com o senso do dever cumprido. E um fato positivo é que Bagé tem uma delegacia especializada em atendimento às mulheres. E de 2016 para 2017, houve uma redução nos números. Por exemplo, enquanto no ano passado foram contabilizados 10 registros de estupro, nesse ano até junho tiveram 2. Então, perguntar para vocês, né, na opinião de vocês, depois de tudo que a gente já debateu aqui, vendo tantos pontos negativos, vendo esse ponto positivo agora que a gente colocava da delegacia especializada nos crimes contra a mulher, na opinião de vocês, o que é mais preocupante nesse momento quanto à violência aqui na nossa cidade? Bom, eu acho que a questão mais preponderante na cidade é envolvimento com os problemas dos jovens e a questão do tráfico de drogas. Esse aí é o ponto fundamental, né? Isso nos preocupa muito, preocupa, acho, de modo geral, todas as autoridades de segurança pública, né? E essa interlocução que alguns jovens estão tendo com alguns grupos fora da cidade, né? Trazendo uma cultura que não era tradicional aqui do município, né? E que infelizmente vem crescendo esse movimento. Eu acho que é importante a gente tentar romper com essa cultura, romper com essa forma de comportamento, trazer outras alternativas para essa juventude, né? É algo que está gritando, né? Está nos chamando nas ruas, né? Nós vemos ocupação dos espaços públicos, né? Nós vemos pichações nos espaços públicos, nós vemos dificuldade de transitar nos espaços públicos, né? Então precisa de uma ação, mas não uma ação eminentemente repressiva, né? Que também se faz necessário, por óbvio.
mas também outras ações que precisam ser desencadeadas na questão principalmente da ocupação, né, de uma alternativa para essa juventude, que eles encontrem um outro espaço, né, que não seja o espaço puramente da violência, o espaço somente da agressão, né, do desrespeito, né, da intimidação. Né? Isso passa por uma nova forma da gente desenvolver essas relações com essas comunidades, que eu acho que nós precisamos trabalhar essas relações com essas comunidades, para que a gente possa desencadear esse novo caminho, essa nova forma de executar as políticas públicas aqui em Bagé. Nós precisamos nitidamente entrar também com ações que envolvam as comunidades escolares, né? A questão da violência nas escolas, né? Que é uma preocupação grande, né? Nas escolas em todas as escolas públicas, escolas particulares, é preciso trabalhar essa questão da violência, a questão das relações entre alunos e professores e estabelecer um novo regime de confiança. Já que nós não temos um modelo de confiança estabelecido, nós vamos ter que construir nós mesmos esse modelo de confiança. Eu acho que isso é importante. Infelizmente, a violência contra a mulher hoje ela tomou uma proporção. E o governo, obviamente, entendendo desta forma, foi a criação muito positiva da delegacia especializada em atendimento à mulher. Né? Geralmente a mulher ela sofre uma violência caseira, né? Doméstica, né? E ela tem aquele medo de fazer a denúncia. Por quê? Ela é uma mãe de família, né, doutor? É uma mãe de família, ela tem os seus filhos, ela tem a sua casa, ela tem a constituição familiar que ela deve preservar. E, infelizmente, ela fica sofrendo essa violência calada. Aí vem a depressão, vem sintomas aí que vêm prejudicar toda a questão familiar. E até foi matéria nossa aqui, de um projeto de lei que foi aprovado por esta casa aqui, sobre a questão da denúncia, né? A colocação de uma placa nos ônibus internos, né? Orientando para fazer as denúncias do número 190, da Escuta Lilás, que é 181, também do Disque Direitos Humanos, para que todas as pessoas tenham acesso a essa informação e consigam fazer a denúncia, mesmo que seja anônima, para que esta violência, que é cruel, é óbvio, toda violência é cruel, mas contra uma mãe de família sempre se faz necessário movimentar os canais competentes para que tome aquelas medidas cabíveis. Esperamos que em breve aí esta lei esteja sancionada pelo Executivo e que conseguimos diminuir consideravelmente, que já está sendo diminuída esta violência aí cruel contra as mulheres. Bem, eu queria afirmar, e gostaria de afirmar, que, veja bem, com a criação dessas instituições estatais no sentido da defesa dos direitos da mulher, ela veio ampliar, parece, mas é ler do engano, parece que veio ampliar que a violência aumentou contra a mulher. Em 92, eu fiz uma pós-graduação na PUC, em Porto Alegre, de segurança pública. E nós tínhamos uma disciplina chamada criminogênese social. E ali nós estudávamos exatamente a questão da cifra negra, que a gente chama, dentro da disciplina de criminogênese, aqueles delitos que não chegam ao conhecimento dos órgãos públicos. Como muito bem colocou o Júlio aqui, são crimes praticados, digamos, no interior das residências, em que praticamente, como não existia, digamos assim, um órgão que propiciasse que a mulher fosse defender os seus direitos, normalmente esses crimes passavam desapercebidos. Quando, na verdade, sempre existiu. A violência doméstica sempre existiu. Só que não havia espaço e nem um órgão que a mulher pudesse utilizar para exercer o seu direito,
né? E por muito tempo a mulher foi tratada como menos do que o homem, né? O homem que mandava na casa, o homem podia fazer o que queria. Foi. Então, Isso é uma cultura, a violência era tida como normal, né? É a cultura patriarcal, chama-se patriarcal. Ou seja, era a cultura da cultura dominante, né? Desde que nós começarmos a estudarmos a Constituição das Famílias, a cultura dominante era a patriarcal. E aí, dentro desta cultura, nós poderíamos exatamente identificar, né, essas violências domésticas, passavam desapercebidas, porque realmente, como você muito bem colocou, existia uma dominância, né, entre os sexos masculino e feminino, que os direitos não eram iguais e que hoje a mulher está conquistando esses direitos a ferro e fogo, né? E certamente que paulatinamente ela está tendo atendida essa necessidade. E aí nós verificamos exatamente isso, quer dizer, o problema todo não está que hoje estejam ocorrendo mais situações de agressão à mulher. Não, essas agressões, historicamente, já existiam. O que faltava era um espaço de divulgação, um espaço que ela buscasse proteção do seu direito como mulher. Então eu vejo dentro dessa sistemática que realmente nós estamos havendo uma progressão dos direitos e da acolher esses direitos da mulher e que são necessários para uma convivência pacífica na sociedade. Só para fazer um gancho, a questão da violência da mulher, nós realmente tivemos uma diminuição nos últimos anos aqui na nossa região. É um trabalho que já vem executado também ao longo do tempo, né? Também houve a colaboração da Patrulha Maria da Penha, que teve um trabalho importante também, né? Então, vários mecanismos contribuíram para essa redução, né? Mas nós temos questões também que envolvem outros mecanismos de ataque a vulneráveis, né? Que é a questão dos idosos, a violência contra os idosos, que, por incrível que pareça, é um volume bem considerável de ocorrências que nós temos na nossa cidade. E temos também a questão de uma violência que também ela é subjacente, é uma violência que não aparece muito, que é uma violência contra as crianças, né, principalmente do abuso sexual e da exploração sexual de crianças, né, que é lamentável. Nós temos índices assim bem complicados. Esse ano nós já tivemos 17 casos de estupros, né, que já foram encaminhados ao Poder Judiciário, de crianças, né, jovens. Então é um fato bastante preocupante também. E muitas vezes cometido por alguém da própria família. Maioria dos casos cometidos por pessoas bem próximas, né? Infelizmente por pessoas bem próximas. Muito bem, então. Muito obrigada, delegado Benites, vereador Júlio, doutor Jorge, pela presença de vocês aqui, por terem aceitado o nosso convite para esse debate. E se você tem uma sugestão de assunto para o Câmara em Debate, mande para nós. Voltamos então na próxima semana.